Estamos de volta e o assunto de hoje é gestão financeira. No primeiro bloco, falamos sobre a importância, sobre plano de contas e outros assuntos importantes. Agora, na volta, falaremos sobre previsão de dispensa de funcionários. E aí vou começar com você, Álvaro. Diga. Eu tenho um caso recente de um condomínio que o zelador não está rendendo, ele quer ser mandado embora, isso é uma coisa habitual dentro de um empreendimento, só que para fazer a rescisão dele em torno de R$95 mil. E a ordinária do condomínio em torno de 45 mil. A gente está falando praticamente de 2 arrecadações e já fazem uns 6, 7 meses que o condomínio está na mão desse, entre aspas, na mão desse funcionário. Isso é uma coisa habitual em condomínio. Já vi isso diversas vezes, essa impossibilidade de conseguir mandar o funcionário embora. O que você sugere para evitar esse tipo de problema? Bom, principal disso, condomínio, em hipótese nenhuma, pode ficar refém de funcionário, sob nenhum aspecto. Segundo, se existe a necessidade da demissão do funcionário e o custo dessa demissão é elevado, o condomínio tem que fazer um plano de arrecadação para poder demitir esse funcionário. Ele pode, se o condomínio tiver mais sensível a aceitar uma arrecadação mensal, sem necessariamente o objetivo de demitir, mas querendo montar um fundo para se amanhã surgir essa situação, como você falou, de ter a necessidade de mandar um funcionário embora, esse custo ser elevado, ou pegar pontualmente, no exemplo que você deu, R$95 mil, e fazer uma arrecadação para isso com um prazo de tempo não muito longo. Você concorda que o ideal seria já ter esse dinheiro previsto para não ficar... Porque também arrecadar para mandar alguém embora pode gerar um problema de clima dentro do condomínio muitas vezes. Sim. Como eu falei, desde que o condômino esteja sensível a perceber a necessidade dessa arrecadação a mais que ele vai fazer para conseguir ter a verba necessária no momento da demissão, tanto quanto melhor. Mas como a gente falou anteriormente, às vezes a gente esbarra na questão de crise, na disponibilidade ou na possibilidade financeira do condômino, e essa é a barreira que a gente tem que tentar superar numa assembleia e mostrar para eles que aquele valor X, que não é relevante no mês a mês, mas que somado faz a grande diferença para eles não terem o risco de serem reféns de empregado, é fundamental. Iona, já viveu situação similar? Já, a diferença que eu falo, quando eu falei no colchão, logo no início, quando eu falei em ter um colchão, pode ser pré-estipulado para emergências, porque as pessoas, os condôminos em si confundem o fundo de reserva, que é de praxe você ter isso para emergências, cabos, coisas assim, emergenciais, com você ter um colchão para algo que não estava previsto. Então, você vai arrecadando, pode levar anos, essa arrecadação fica um bolo grande, mas uma emergência... Inclui a questão de funcionários. Exatamente, que fica off para o rádio peão, que todo mundo fala, Sim. né? Não fica aquele mal-estar entre os condôminos. Bom, hoje a gente tem aqui um administrador de condomínios, um gerente, né? E temos uma síndica. Quem vai fazer a previsão? A síndica, o administrador? Posso começar falando? Por favor. Então, assim, na verdade, eu como síndica, eu sou partidária que quando você contrata um administrador, uma administradora, seja ela qual for, ela tem todo um menu que ela te oferece, mas que é muito pouco explorado. E o síndico, hoje em dia, tem que participar junto com a administradora, tanto na parte orçamentária, na previsão. Então, antes de ir para uma assembleia, estar coeso a pensamento entre administrador, gestor e o síndico. Obviamente, você pode puxar junto o conselho fiscal para alinhar e fazer realmente uma previsão orçamentária muito mais tranquila, para não chegar no meio de uma assembleia, justo o conselho ou a síndica ficar discutindo com o administrador. Sim. Então, uma coisa mais alinhada, mais tranquila. Álvaro, esse é o modelo ideal? A tecnicidade é do administrador. Então, cabe a ele elaborar essa previsão. E aí, junto com o síndica e extensivo aos demais membros do corpo diretivo, poder alinhar essa previsão para que na Assembleia você possa levar aos condôminos um estudo feito pelo técnico com uma pré-avaliação e recomendação de aprovação do corpo diretivo. Fica muito mais fácil dos condôminos aceitarem aquela situação e aprovar a previsão. A Iona falou uma coisa importante que é assim, muitas vezes a gente prevê o certo, né? E aí os nossos votantes, né? Eles não optam pelo correto. Se tiver uma divergência de opinião,
entre o grupo gestor, e aí a gente pode falar entre o administrador, entre o síndico ou o corpo diretivo, é mais difícil você convencer os demais votantes, proprietários, né, acionistas, a gente pode chamar assim, a optarem pelo correto e irem para uma linha não tão correta. E aí eu já parto para a segunda parte da pergunta, e aí vou começar com o Álvaro, que é o seguinte: como mostrar que o certo está certo, né? Porque muitas vezes você sabe que aquilo é o certo, porque você tem 20, 30 anos de experiência, mas você tem um público ali, uns acionistas que a gente pode chamar, que não entende muito do assunto, porque não precisa entender, e optam por uma coisa ruim, negativa, para o condomínio como um todo. Transparência, informação, detalhe. São as bases para você poder justificar. E muitas vezes você convence os condôminos, eles podem não aceitar, mas eles estão convencidos de que aquilo que está sendo apresentado é o ideal. Aí eles podem querer criar as ditas mágicas de previsão. Ah, mas vamos economizar R$10 no material de limpeza. E que a gente sabe que na prática essas economias não traduzem resultado. Mas o fundamental é isso, é você poder defender e esclarecer para eles o porquê que a proposta está levando aquele valor e não um valor diferente. Né? A gente costuma dizer o seguinte, que a nossa obrigação, e quando eu digo nossa, é do gestor e do síndico levar o número necessário, não o número bonito. O número bonito reelege síndico, mas logo ali na frente vai fazer com que os condôminos destituam o síndico e rescindam com a administradora, porque fez um número que não era o necessário para o condomínio. O número tem que ser o certo, mas a apresentação tem que ser bonita, né? Para apresentação, as pessoas entenderem. Eu acho não. Na verdade, eu acredito, e ao longo desses 10 anos de síndica profissional que eu já exerço, eu verifiquei que foi mudando. Hoje em dia, as pessoas não querem mais um papel numa assembleia, porque perde-se muito tempo, ela não compreende o que a administradora está falando ou o síndico. Então, as assembleias com um data show, uma coisa mais dinâmica, leva aos condôminos a entenderem melhor a proposta. Na verdade, esse alinhamento com a administradora a gente faz porque justamente a gente já reviu contratos, reviu muitas coisas que enxugam justamente para não fazer economia à porta. Vai alinhado. O síndico tem que ter uma boa capacidade, aí o síndico ou o grupo gestor, o síndico administrador, tem que ter uma boa capacidade de comunicação e saber apresentar. Eu acho que isso é um dos pontos cruciais para você conseguir fazer uma boa gestão. Sim, sim. Se você se sentir inseguro, o condômino sente no teu olhar quando você fala assim, fiz alguma besteira. Você tem que estar seguro daquilo que você está falando. E mostrar com artigos, que nem eu falo, eu não invento a roda. Eu falo para os meus prédios, eu não invento a roda. Tudo que eu faço, no meu caso, eu levo a assinatura do conselho. Perfeito. Eles aprovam junto comigo. É um grupo gestor. É um grupo gestor, não está lá figurativo. Eu faço, vem comigo, vão participar. Então, quando você entra para uma assembleia, você está muito seguro e eu falo, vocês têm uma convenção, que normalmente ninguém lê. Tem a Constituição do Brasil, que só está acima disso. Não dá para inventar roda, eu não posso inventar leis novas. Vamos, para o nosso telespectador, dar algumas dicas. Tomar cuidado com dissídio de funcionários, né? Isso aumenta o valor do condomínio. A questão, recentemente, de aumentos de tarifas, né? A gente teve, aqui no Brasil, está tendo a questão da luz frequentemente. A tarifa pode ser bandeira verde, bandeira amarela, água. O que mais vocês poderiam passar de algumas sugestões de cuidados que devem ser tomados na hora dessa previsão, principalmente na questão de variáveis? Vocês têm algumas dicas importantes? Fundamentalmente a questão dos contratos, a questão dos dissídios, né? Buscar. O ideal quando a gente vai elaborar uma previsão é você ter pelo menos os 12 últimos meses de balancetes para ser o teu universo de pesquisa. E poder, a partir daí, direcionar os reajustes. Importante que você falou isso. Os últimos 12 meses para você ter um período do ano inteiro para fazer a previsão. Porque por conta também da sazonalidade que tem durante os meses. Existem casos de expedição sazonais, correto. Se você for muito para trás, a tua curva de valor começa a cair, você vai ter uma previsão, vamos dizer, que não é a ideal. Olhar os reajustes contratuais, perceber, no caso, como a gente estava falando dessa parceria, administrador e síndico, eventualmente tem um determinado contrato que tem um reajuste, e aí o síndico passar para o administrador, esse contrato não vai ter reajuste, eu negociei com eles, vão manter valor. Então, todas essas informações
você ter atenção e considerar na hora de elaborar a previsão. Num condomínio zero, a gente vai pegar modelos de condomínios tem que buscar similares, correto. Senhores, eu vou chamar um quadro que é Aplicando Advertência e na volta as considerações finais. A advertência hoje vai para você condômino, que muitas vezes tem contratado uma administradora, um administrador experiente, um síndico profissional, onde apresentam as necessidades que vocês precisam financeira para o condomínio andar corretamente e vocês insistem em pensar apenas em valores. Então, hoje a advertência vai para você. O que eles estão apresentando são necessidades. Não adianta pensar apenas em valores, ok? Fica a dica para vocês. Bom, primeiro, Iona, agradecer sua presença. Quer fazer alguma consideração para quem está nos... A minha última consideração em relação a condomínios, que a gente falou de rescisão contratual. Ninguém contrata alguém imaginando que é para a vida toda. Um condomínio tem que saber que pode haver rescisões, assim como na casa da gente. E advertências, notificações, o condômino também leva. E eles se ofendem. Tudo isso requer uma política junto com a administradora. Eu dependo muito das administradoras num todo, que orientam muitas vezes se cabe ou se não cabe certos pacotes de valores. Perfeito. Tá? Muito obrigada pelo convite. Obrigado a você pela participação. Álvaro, muito obrigado pela participação. Alguma consideração final? Só para resumir tudo isso que a gente falou, tanto a administradora, como o síndico, como os conselheiros, quando tratar com a questão financeira do condomínio, pensar se fez o melhor que podia fazer. Se a gente falar da previsão, do estudo, foi o melhor, não tem o que rever, e ter o sentido do comprometimento com esse trabalho, porque aí a transparência ela é resultado desse compromisso. Obrigado pelo convite. Muito obrigado. Não deixe de seguir o nosso canal no YouTube, condetv.com.br. E semana que vem voltamos com mais um assunto muito importante para o segmento condominial. Nos vemos semana que vem.